Olá, eu sou Arthur e vou apresentar a terceira videoaula da PubMap. Eu vou falar hoje sobre visualização de dados. Mas afinal, o que é visualização de dados? Uma visualização é qualquer tipo de representação visual designada a comunicar, analisar, descobrir ou explorar algum tema. Muitas das vezes em que a gente está estudando algum fenômeno, a gente se depara a ele de maneira não estruturada. Afinal, a gente quer extrair a informação dele a partir do zero. Para isso, a gente observa ele, tabula, né, e depois disso filtra e seleciona o que é de interesse para o fenômeno, de maneira a gente ter essa informação de maneira estruturada e, a partir dela, extrair conhecimento sobre como o fenômeno acontece, por exemplo. Nesse contexto, vamos falar um pouco agora sobre visualizações históricas. A primeira aqui, de Charles Minard, datada de 1840, em que mostra o contingente do exército francês marchando em direção à Rússia, representada pela linha bege, e a linha preta, nesse caso, é a volta do exército francês. Então, a gente consegue comparar que, com o passar do tempo, né, na linha bege, em caminho à Rússia, a caminho de Moscou, ele foi diminuindo, né, o frio e a fome, e quando eles retornam, o contingente é quase incomparável ao que partiu. Outra visualização muito interessante sobre um contexto epidemiológico dessa vez é essa do John Snow, datada de 1854, em que mostra a contagem de casos de cólera em um quadrante da cidade de Londres, né, do bairro de Soho, em Londres, próximo a uma fonte de água. Outra muito interessante e lindíssima é essa da Florence Nightingale, datada de 1855, em que mostra como soldados morreram no, como soldados morreram durante um conflito. Além disso, mais um do Charles Minard, esse datado de 1858, em que mostra a França, e já eu trouxe essa visualização para a gente observar uma coisa muito interessante que existe desde os primórdios, que é ele primeiro apaga as regiões da França que ele não quer mostrar, que ele, nesse caso aí específico, ele não tem os dados, acende as que ele quer mostrar, e dentro dessas regiões ele coloca informação de setores, né, que é um gráfico de setores, expressando a proporção de interesse que ele quer mostrar. E além disso, tem um tamanho do setor também, que é outra variável. Então, esse é um gráfico muito antigo, mas que carrega muita informação e muito do que a gente tem hoje com a teoria da visualização de dados, como é importante para a teoria de visualização de dados. Mas qual é a importância de visualizar dados hoje em dia? Né? Além de tudo isso que eu mostrei, tem esse contexto histórico, mas aqui está o trabalho fantástico do Matkin. Tá aí o link para quem quiser acessar e saber mais sobre. Em que basicamente, né, eles sintetizaram alguns conjuntos de dados em que tem as mesmas medidas de posição, né, a média, e dispersão, o desvio padrão, e correlação próximos, né, em duas casas decimais, mas que estruturalmente esses conjuntos de dados são completamente diferentes, como você pode ver no GIF aí. Né? Todos esses conjuntos de dados têm medidas próximas, mas eles são completamente diferentes, ou seja, só ver a métrica do dado não é suficiente para entender completamente a natureza do dado. Além disso, temos também um contexto artístico, né? A arte generativa está em ascensão e faz peças incríveis, como essa do Thomas Lynn Penderson, que é um artista generativo favorito, que monta peças belíssimas a partir de algoritmos e modelos matemáticos. Continuando, então, eu vou falar agora de técnicas de visualização. Mas, para tanto, precisamos falar antes dos elementos visuais, né? A questão da visão e da cognição. Eu coloquei um exemplo de uma ilusão de ótica, em que todos os pontos são brancos, mas se você olhar para o centro da imagem, né, a gente vai conseguir observar que eles parecem que estão piscando, mas na verdade essa é uma imagem estática. Né? Esse contraste do preto com o branco, com as linhas e colunas cinzas, dão esse efeito. Né? O nosso cérebro tenta consertar e colocar cor onde não tem. Outro exemplo dessa ilusão é o Bezold Effect, né? O efeito de Bezold, que tem a ver com a gradação da cor.
E basicamente essa barra cinza no meio da imagem, ela é constante, a graduação de cinza dela é constante, mas o fundo dela tem gradações diferentes do cinza, né? Vai do preto até o branco. Isso causa uma ilusão de que tem uma mudança. Então, sempre que a gente está falando de visualização de dados, a gente tem que parar e pensar nesses elementos também. Bom, quais elementos são esses que a gente vai empregar nas visualizações? Nós temos a questão da espessura, com o primeiro gráfico ali, né, a primeira imagem, altura, orientação, tamanho, forma, cor, contorno, sombra e posição. Todos esses elementos podem ser levados em consideração quando a gente está criando algum tipo de visualização. Mais especificamente, a gente pode falar do ponto de vista, primeiro aqui, unidimensional, né, que seria o comprimento, né, comprimento ou altura, que a gente acabou de ver na imagem passada, em que a gente quer observar o comportamento e quer comparar as medidas de diferentes classes, por exemplo. Temos também a questão da área, em que a primeira parcela são, né, um gráfico de áreas diferentes, né, comparando categorias, né, da mesma forma, o do meio A, B, C, D, E, também de áreas, para comparar a área entre essas 5 classes. E temos também a questão da área, né, que tem o famoso gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Além dessas questões, a gente pode observar isso pelas cores também, diferentes aspectos da cor, né, com diferentes cores ou diferentes gradações daquela cor, né, como, por exemplo, a linha de baixo é o cinza. Mas como é que a gente decide como mostrar, né, como apresentar os nossos dados? Depende, cada caso é um caso. Aqui eu coloquei um exemplo em que a gente tem um primeiro gráfico, é um gráfico de barras, né? Tá com um valor ali, o 10, né? A primeira barra tem o valor 10 e a segunda barra, a última barra, perdão, o valor 7. E aí tem a comparação entre a questão da altura, né? E a questão da área. Nesse caso, comparando as duas, a gente consegue ver que, tipo, né, já intuitivamente conseguimos observar mais a questão da altura em relação à área, né? É mais intuitivo para o cérebro, a gente consegue perceber mais a diferença entre o comprimento, né, em uma dimensão do que a área, que no final das contas são duas dimensões. Também tem um exemplo em que é a mesma coisa, é uma dimensão apenas, mas com a cor, né? Ainda assim, não é tão simples de enxergar quanto a primeira figura, né, a barra, ou seja, tipo, a altura geralmente é mais fácil de identificar. Quando a gente vai colocando mais variáveis, quer mostrar mais coisas, aí geralmente a gente usa a cor, né? Se eu não tivesse colocado 10 aqui, ficaria confuso. A gente tentar identificar qual é o verdadeiro valor daquela observação que a gente está estudando. Para além das visualizações estáticas, nós temos vários recursos também, em que, né, nesse exemplo aqui, é a distribuição de arremessos dos vários times de basquete em diversos anos, de diversas temporadas, perdão. E isso muda, né? Então a gente consegue ver um movimento. Então tem esse aspecto também. Tem a questão da. A gente vai ver ainda, eu vou comentar sobre o gráfico de densidade, que é esse aí, né? Ele está empilhado, né? Cada linha é um time. E a gente consegue observar, e a outra dimensão, além dessa, além da distribuição dos arremessos, da proporção de arremessos, são as temporadas que ficam mudando a cada segundo que passa.